Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Olá para você ligado na Bradesco Esportes FM, começamos mais uma edição de O Negócio é Esporte. Olá para você também que nos ouve pela internet no nosso site www.onegocioesporte.com.br. E um olá também para quem está sempre aqui comigo apresentando o programa, o também jornalista Alexandre Caralta. Oi, Caralta. Oi, Sérgio, tudo bem? Olha, hoje a gente vai falar de um assunto aí que você domina com propriedade, né? O mundo das peladas. Se a seleção e os times andam arranhando o prestígio do país do futebol, não se pode dizer o mesmo dos amadores. Apesar do crescimento de outras modalidades, como vôlei e corrida de rua, os campinhos Brasil afora reafirmam a vocação brasileira para bater uma bolinha e transforma essa mania nacional num negócio. Carol, e até quem não joga bola, certamente convive com amigos e familiares que até deixam, por exemplo, de ir a compromissos sociais, casamentos, para bater, como se diz aqui no Rio, uma pelada. É uma verdadeira instituição brasileira. E como você disse, né, hoje ela alimenta uma cadeia de serviços, desde camisas personalizadas até o kit churrasco para a tradicional resenha depois da pelada. Sérgio, tem gente que só vai mesmo pro churrasco, né? Aliás, quando o quórum começa a enfraquecer, basta avisar que vai rolar um churrasquinho depois do futebol, que a turma volta logo a comparecer em massa. Aliás, no condomínio Riviera, na Barra da Tijuca, o organizador, ou como se diz, o presidente da pelada, o Fernando, adota essa tática há anos e é infalível. Pois é, Carol, esse é só um dos desafios, né, de quem organiza a pelada. Fora estimular o comparecimento, ele ainda tem que cuidar do orçamento, das bolas, coletes, né, da reserva da quadra e, se bobear, até da meteorologia, né? Há 15 anos, o engenheiro Felipe Nascimento criou uma ferramenta digital para organizar melhor essas tarefas, em princípio na própria pelada. A iniciativa virou um grande negócio, reúne hoje 1 milhão de usuários, inclusive em países como Estados Unidos e Itália, e 2 patrocinadores principais. Pois é, o Felipe conversa com a gente hoje, aqui no Negócio é Esporte, sobre as curiosidades e os desafios por trás da trajetória do Peladeiro.com. Vai falar dos planos de internacionalização e esclarecer até que ponto o WhatsApp é um concorrente. E na caixinha de surpresas de hoje a gente traz um comercial da cerveja Devassa, com o baixinho Romário justamente falando de quê? Das peladas. E antes do papo com o Felipe Nascimento, criador e diretor executivo do Peladeiro.com, vamos a um rápido giro com as novidades do marketing esportivo. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. A Universidade do Arizona estendeu o patrocínio com a Nike por mais 10 anos. O acordo mantém a empresa americana como principal fornecedora de uniformes, equipamentos e calçados esportivos para as 20 equipes do Arizona Wildcats. A instituição se consolida como um dos protagonistas do time de esportes universitários apoiados pela Nike. A Shell renovou o patrocínio ao Grande Prêmio da Malásia de motociclismo. Fora a nomeação da prova, a petrolífera tem o direito de ativar produtos como lubrificantes e gasolina para alta performance. A multinacional anglo-holandesa pretende ampliar também a visibilidade na categoria por meio do acordo com a equipe Ducati MotoGP. Considerado o maior contrato do gênero no mercado australiano, a Liga de Futebol no país vai arrecadar o equivalente a 420 milhões de dólares por ano, algo em torno de 1,5 bilhão de reais, com a venda fatiada dos direitos de transmissão dos jogos entre as principais emissoras. Válido só a partir de 2017, o acordo se estende até 2022 e vai render no total 2,5 bilhões de dólares. Uma das emissoras envolvidas, a Telstra, adianta que parte da verba vai ser aplicada na expansão dos conteúdos em mídias sociais e dispositivos móveis. A Bridgestone vai retirar o patrocínio ao prêmio de liderança Mark Messier, dado a jogadores da NHL, a Liga Americana de Hóquei. Apesar de ter voltado a nomear o clássico de inverno do torneio, a fabricante não revelou o motivo do rompimento. Até agora, nenhum patrocinador substituto foi anunciado. Formado em engenharia pela PUC do Rio,
Felipe Nascimento aplicou a competência na área de sistemas para desenvolver há 15 anos o Peladeiro.com, uma ferramenta para organizar as partidas amadoras de futebol. Hoje ele se dedica exclusivamente à gestão do negócio, que reúne em torno de 1 milhão de usuários. Mas ainda encontra tempo para ensinar jogos de negócios na Fundação Getúlio Vargas do Rio, para pegar onda e, claro, bater uma bolinha. Felipe, é um prazer recebê-lo aqui em mais uma edição de O Negócio Esporte. Olá, Caralta, Sérgio, eu que agradeço aí o convite, estou à disposição para a gente bater esse papo. Legal, Felipe, a gente vê que observa já há muito tempo uma série de críticas dirigidas à organização do futebol, organização profissional, pecando, por exemplo, pela a gestão temerária, pecando pela desorganização. E você, indo na contramão aí dessa maré, você resolveu organizar o futebol amador, né? Então, para a gente começar esse papo, eu queria que você contasse assim, objetivamente, como é que nasceu, tem 15 anos, se não me engano, né? Como é que nasceu essa ideia aí de organizar o futebol amador, as famosas peladas? Tem exatamente 15 anos, é uma ferramenta que eu criei há muito tempo atrás, na verdade, para resolver um problema meu que eu vivia na época, né? Quando a gente faz alguma ferramenta dessa que resolve algum problema, o primeiro ponto é a gente identificar esse problema. E muitas vezes essas coisas nascem de forma inesperada até, né? O próprio nascimento do Peladeiro.com foi algo nessa linha, né? Foi inesperado. Na verdade, eu gostava muito e gosto de jogar futebol com os amigos, né? E eu organizava 3 peladas por semana. Quem é ouvinte aí e organiza pelada, sabe que organizar pelada é uma tarefa muito chata, alguém tem que pegar esse bastão e levar em frente, né? O que dá mais trabalho? Oi? O que dá mais trabalho? Você saber quem é que vai, quem não vai. Aí tem aquele cara que é o diretor, é o teu amigo que já joga pelada há 15 anos com você, e aí ele resolve só confirmar a presença dele em cima da hora. Se ele confirmar, ele tem que jogar, então você tira um cara que tem menos prioridade. O dinheiro, quem é que já pagou, quem não pagou, o churrasco no final do mês, quem vai participar, quem não vai. Quer dizer, tem uma série de coisinhas a serem organizadas, não somente na pelada, mas também nas comemorações, que muitas vezes tem no final do ano, ou uma vez por semestre. Muitos grupos de peladeiros gostam de eleger o craque da pelada, ou o inverso, né, quem foi o pior da pelada naquele período. Então tem uma série de coisinhas que precisam ser organizadas de maneira sistêmica, né, assim, recorrentemente, toda semana tem que fazer. E se alguém não fizer, a pelada simplesmente morre, né? Porque alguém tem que coletar o dinheiro daquele grupo, tem que pagar o campo, tem que comprar uma bola nova, quem pagou a bola, quem não pagou, o uniforme. Então tem uma série de tarefas a serem feitas. É o presidente, né, da pelada. Né, o presidente da pelada. Se essa figura não existir, a pelada realmente, de fato, morre. Felipe, você desenvolveu essa ferramenta com o auxílio da tecnologia, né? Fala pra gente como é que foi essa tabelinha entre a iniciativa, né, para organizar algo aí, pela sua experiência pessoal. Trabalho com isso, né, profissionalmente. Na época eu já trabalhava com o desenvolvimento de sistemas, e a gente está falando de 15 anos atrás, então assim, a internet estava um pouco no início, a gente começando a ver algumas ferramentas mais dinâmicas, né, não só sites estáticos, mas também ferramentas mais dinâmicas, né, com banco de dados por trás, esse tipo de coisa. Então eu fiz um sistema para organizar a minha pelada, onde eu criei lá o meu grupo, os meus amigos, cadastrei lá, aí eu marcava a pelada da semana, o sistema me enviava o convite para todo mundo por e-mail, cada um que recebia aquele convite da pelada acessava o site e dizia se ia ou se não ia, porque é tão importante dizer, confirmar a sua presença, mas também é muito importante confirmar a sua ausência, né? Porque aí eu aqui, que sou o presidente da pelada, não preciso ficar ligando para você, já que você já disse que não vai, por algum motivo qualquer. Então, antes de fazer essa ferramenta, eu ficava ligando e recebendo telefonemas para todo mundo da pelada, para poder fechar o quórum, né? No meu caso, era um futebol que eram 2 times exatos, de 8 pessoas, não podia ter nenhum a mais, nenhum a menos, então eu tinha que fechar esse quórum bem certinho. E aí, assim que eu fiz a ferramenta, a tecnologia me ajudou muito aí, e na hora que eu botei no ar, na mesma semana, alguns amigos falaram assim, nossa, eu também organizo uma outra pelada que não é essa daqui, será que eu posso usar também? E aí começou então a eu perceber que aquilo ali era uma solução para um problema que não era um problema só meu.
mas era um problema que todo mundo que é presidente de pelada vive, né? Eu lembro que a gente está conversando aqui no Negócio Esporte hoje com o Felipe Nascimento, que é criador e diretor do peladeiro.com. Felipe, antes do seu grande sucesso, essa ferramenta começou com cerca de 8, 10 mil usuários, né? E hoje já chega a 700 mil usuários, é isso mesmo? Hoje na verdade já está com um pouquinho mais, a gente já tem 860 mil usuários cadastrados. Estamos aí cavalgando para a marca de 1 milhão de usuários. Pois é, 1 milhão de usuários e mais de 2 milhões de peladas. Exatamente. Agora, a que você atribui essa adesão maciça, Felipe? Primeiro a gente está aqui no país do futebol, né? E as pessoas não só gostam de torcer para o seu time, de ir a estádio de futebol, mas a gente está falando aí de algo em torno de 30 milhões de praticantes de futebol no Brasil. E esses praticantes, passada a fase ali do colégio, onde você joga o futebol no próprio pátio do colégio, na hora que você sai dali ou de uma faculdade, você precisa se organizar com seus amigos, ou vizinhos, ou o pessoal da faculdade. Você precisa se organizar e encontrar um campo para poder continuar jogando, né? Não é porque você acabou o colégio ou acabou a faculdade que você vai parar de jogar. Quem realmente gosta e pratica esse esporte, isso aí se mantém por anos e anos a fio, né? Eu hoje jogo futebol e tenho amigos de 60 anos de idade, 65 anos de idade jogando futebol. Claro. Acaba funcionando como uma grande socialização, né? Sem dúvida. Aliás, tem gente que vai para o futebol e não joga. E não joga, claro. O dia que anuncia lá no peladeiro.com lá que tem churrasco ou em outra ferramenta de comunicação, a gente tradicionalmente o quórum aumenta, né? Quando tem problema de quórum, tradicionalmente é só avisar que tem um churrasco e a galera comparece. Felipe, e quando é que essa ferramenta deixou de ser uma iniciativa inovadora, diferente, que correspondia até uma demanda pessoal e passou a ser uma ferramenta de negócios? Em 2010, a gente profissionalizou o site, né, montou uma empresa por trás. Eu trouxe sócio investidor que entrou na sociedade. Então, hoje em dia, não sou apenas eu, né, existem outros sócios. E aí, então, em 2010, a gente passou a ter uma visão muito mais profissional e com o objetivo de rentabilizar o negócio. No início foi difícil a captação de patrocínio, né? No início foi difícil a captação de patrocínio, né? É difícil, né? Porque no início a gente tinha ainda poucos usuários, tinha um acesso considerável, mas para a gente falar em termos financeiros e ter atratividade para empresas parceiras e patrocinadores, a gente teve que lutar bastante para isso, né? E hoje vocês estão com quantas empresas parceiras? A gente tem hoje 2 patrocinadores oficiais, que é a Penalty e a Sky. Eles estão com a gente já há 3 anos. São parceiros aí realmente fiéis a gente, né? E veem muito valor nesse mercado das pessoas que jogam recorrentemente o futebol e têm o prazer de estar com seus amigos jogando bola. E é um momento, então, da marca entrar e participar desse momento de alegria de quem pratica o futebol, né? E como diz a turma do marketing, de engajar o fã, né? Exatamente. Bem, você estava falando para a gente, né, desse salto até o modelo profissional. Eu queria que você explicasse de forma objetiva, né, como é que funciona o modelo de negócios do peladeiro.com. Então, a gente tem, resumindo, 2 frentes de negócio, né? Uma, a gente fala claramente de publicidade online, né? A gente tem aqui um site hoje com quase 1 milhão de usuários e muito engajados, que tem uma recorrência constante, né? Assim, toda semana as pessoas voltam e se falam e ficam organizando 3 dias antes, começa, e aí, pelada daqui a 3 dias, vamos lá. Então a gente tem assim um engajamento muito forte dos nossos usuários, né? Então esse lado da publicidade online certamente faz parte do Peladeiro. A gente não cobra nada do usuário, então para o usuário é um site gratuito, né? E a gente vende então o espaço publicitário para os nossos patrocinadores. Essa é uma vertente. A outra são serviços que a gente começou a desenvolver para os peladeiros. Então, por exemplo,
Hoje a gente tem uma ferramenta onde os peladeiros eles não só organizam as finanças daquele grupo de amigos, né? Vou cobrar aqui quem é mensalista, quem não é mensalista é avulso, o preço é diferenciado, quem pagou, quem não pagou, quem está inadimplente. Então, assim, existe esse mundo de um controle de fluxo de caixa da pelada, que a gente tem uma ferramenta para isso. E aí a gente também adicionou aí a possibilidade deles pagarem através da ferramenta. Então o cara consegue pagar hoje por cartão de crédito dentro do peladeiro.com e a gente tem uma taxa de conveniência. Então existe uma receita através desse serviço prestado para os usuários. Essa é uma outra vertente. Eu lembro que a gente está conversando aqui no Negócio Esporte hoje com o criador e diretor do site peladeiro.com, o Felipe Nascimento. Felipe, você falou ainda há pouco que, né, a ferramenta nasceu com esse DNA de gratuidade. Até hoje, o modelo de negócio se baseia em não cobrar nada do usuário. Mas também não é raro a gente observar casos em que um serviço começa gratuito, né, faz durante muito tempo até uma espécie de degustação e depois passa a cobrar, né? Por exemplo, serviços de oferta de música pela internet, por exemplo, né? Você estuda essa possibilidade, considera essa possibilidade? A gente hoje não vê essa possibilidade de cobrar do usuário, tá? A gente acredita que o nosso modelo de negócio é baseado numa quantidade cada vez maior de usuários usando a nossa ferramenta, né? Então, para isso, a nossa estratégia é de oferecer essa ferramenta realmente de forma gratuita e aí trazer e ser cada vez maior em quantidade de usuários usando. E aí, a gente atingindo isso, a gente acredita que esse valor a gente possa tirar proveito com as empresas que têm interesse em atingir esse público ou com esses complexos esportivos que têm interesse em em oferecer o seu serviço, o seu campo para cada vez mais pessoas. Então, não, a gente não pensa em cobrar dos usuários em si, mas de conseguir ter um faturamento através de outras estratégias comerciais. Bem, Felipe, a gente está chegando aqui ao final do nosso primeiro bloco e eu queria falar um pouquinho sobre essa ferramenta que permite o pagamento. Qual o percentual de usuários que já aderiram a esse pagamento direto via peladeiro.com? Então, essa é uma ferramenta que é uma aposta que a gente faz, né? É uma mudança de paradigma, uma mudança de cultura que a gente está tentando oferecer e mostrando vantagens para quem usa, né? A gente está falando aqui do futebol amador, da pelada, que eu vou ali perto da minha casa, jogo com os meus amigos e dou os 10 reais, 12 reais, 15 reais para o cara que está organizando, para o presidente da pelada. Então, ele deixar de fazer isso e passar a pagar através de uma ferramenta é uma mudança cultural forte que a gente está tentando. Quer dizer, hoje o número ainda é incipiente, mas vocês apostam incipiente, exatamente. A gente começou essa ferramenta tem poucos meses, eu diria que tem em torno de 4 ou 5 meses, no máximo 6 meses, se eu não me engano, e a gente faz uma campanha para mostrar o valor dessa ferramenta, principalmente para o presidente da pelada, que ele vai conseguir ali, já consegue, na verdade, organizar e ter uma lista de quem pagou, quem não pagou, que dia que pagou, quanto está devendo. Então, para o presidente é uma ferramenta com muito valor. Agora, para quem paga, que é um presidente e 20 pagantes, né? Para quem paga, muitas vezes o cara esquece de pagar e aí chega na hora ali, tá aqui, toma os 20 reais aqui na mão. Então, é uma mudança cultural grande. Então, realmente, sim, é incipiente. Mas a gente acredita que isso vai cada vez mais ser absorvido por essas pessoas como algo simples de se fazer, de pagar através da ferramenta. A gente armazena com toda a segurança o número de cartão de crédito daquela pessoa, se ela quiser, e aí no próximo pagamento basta apertar um sim e está pago, não precisa ficar preenchendo as informações toda vez. Então a gente tem realmente assim, uma ferramenta completa para que as pessoas tenham mais comodidade nesse pagamento. Mas isso demanda tempo, a gente sabe disso, não vai ser do dia para a noite que a gente vai virar essa chave cultural, mas a gente acredita que no longo prazo isso vai ter o maior sucesso. Muito bem, esse é o Felipe Nascimento, criador, diretor do site peladeiro.com. A gente está batendo aqui um papo sobre o mercado, essa indústria, né, da pelada. E na volta do intervalo, o Felipe vai apontar quais são as novas jogadas para continuar conquistando aí os corações e mentes
desse público aí que vale ouro, né? Que é o peladeiro no mercado aqui nacional. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Um pit stop. O negócio é esporte. Volta já. Na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte. Com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. De volta pela Bradesco Esportes FM com o Negócio é Esporte, essa semana conversando com o diretor executivo do site peladeiro.com, especializado na organização, no gerenciamento da nossa tradicional e orgulho, né? Orgulho brasileiro, a nossa tradicional pelada, aquele joguinho de futebol que todo cidadão comum joga, participa e curte, né? Então, daqui a pouquinho a gente retoma um papo com o Felipe Nascimento. Aliás, eu lembro que você pode ver essa entrevista na íntegra também no nosso site, www.negocioesporte.com.br. Você pode também seguir a nossa fanpage no Facebook e seguir o nosso perfil no Twitter. O nosso perfil no Twitter é o @onegocioesporte, @onegocioesporte. Antes da gente retomar o papo com o diretor executivo do peladeiro.com, Felipe Nascimento, vamos a mais um rápido giro com as notícias do marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. O crescimento do futebol americano no Brasil se reflete no mercado editorial. Já parte para a segunda edição no país o livro Tire os Olhos da Bola, escrita pelo jornalista americano Pat Kirwan, que há 40 anos participa da cobertura da NFL, a liga profissional da modalidade nos Estados Unidos. A publicação detalha aspectos do jogo além da bola. Ao tirar os olhos da bola, o espectador pode entender a complexidade do esporte e, dessa forma, apreciá-lo melhor. O livro inaugura a série da editora Simonsen, dedicada ao futebol americano. Fica aberta até dezembro a exposição Visibilidade para o Futebol Feminino no Museu do Futebol em São Paulo. A mostra faz um passeio pela trajetória das mulheres no esporte, desde que a participação delas, veja você, era considerada imprópria. A segunda etapa da Série Brasil Enduro, disputada nesse fim de semana em Urubici, no interior de Santa Catarina, estreita os laços entre competições e degustações. Os participantes da prova, válida pelo circuito latino-americano da modalidade, tinham à disposição um cardápio de modelos para mountain bike. A iniciativa repete a jogada de marketing das marcas GT Bicycles e Cannondale, empreendida na abertura da competição, e deve se estender a outras etapas. A ideia é possibilitar ao consumidor uma oportunidade de testar essas bicicletas em condições reais de uso. Dessas pedaladas, pelo menos, o contribuinte não precisa ter medo. Chega ao mercado na próxima terça-feira o livro Atletas Olímpicos Brasileiros. Escrita por Kátia Rubio, a publicação reúne mais de 1.500 verbetes biográficos de atletas que disputaram as Olimpíadas desde 1920, quando o Brasil estreou nos Jogos. Bem, estamos de volta aqui pela Bradesco Esportes FM com o Negócio é Esporte, conversando hoje sobre o mercado da pelada, do futebol amador, com Felipe Nascimento, que é criador e diretor do site peladeiro.com. Felipe, claro que você aposta, né, no crescimento desse mercado, que, como eu disse, é muito potente no Brasil. O mercado do futebol amador, que no Rio de Janeiro chamamos de pelada, a gente lá em outras cidades, outros estados, tem diversos nomes, mas que no fundo representam, né, a verdadeira paixão, aquela paixão primordial, né, do brasileiro, ou de grande parte dos brasileiros, pelo futebol. E a gente sabe, né, que o futebol recentemente, o futebol profissional, ele tem sido alvo de uma série de críticas, escândalos, né, na FIFA. Você acha que esse tipo de fato, né, de queimação de filme, vamos dizer assim, afeta a forma com que o brasileiro, o consumidor, digamos assim, se relaciona com o futebol, pode ficar desgostoso e afetar esse mercado que supostamente é muito grande, é potente aqui no Brasil? Olha, eu acredito que não, Caralta. A gente percebe que a emoção ela fala muito alto para quem ama o seu time, ama torcer pelo time de futebol profissional.
ou até de jogar futebol amador com seus amigos. Eu acredito que o brasileiro ele é muito movido pelo lado emocional. E essas coisas, elas vêm e vão, elas passam, né? Vem uma crise, vem uma denúncia ou alguma coisa assim, mas o amor permanece, né? E as pessoas, elas vão muito guiadas por essa paixão. A gente vê vários eventos acontecendo, mas na hora que tiver um clássico de futebol, não tem jeito, que a gente veste a camisa do nosso time, levanta o nosso filho no colo e comemora o gol. Bem, Felipe, assim como o perfil do torcedor vem mudando, né? Hoje o torcedor trocou o radinho pelo celular, né? E que criou o chamado web torcedor. Você nota essa diferença, essa mudança aí ao longo dos 15 anos de vida do Peladeiro e que traços mudaram mais nesse perfil de consumo do peladeiro.com? A gente percebe uma evolução muito grande, né? Nesse mundo de tecnologia, no mundo da internet, de conectividade, a gente vê um crescimento e mudanças acontecerem muito rápido, né? Então, nesses 15 anos aí, eu já presenciei, assim, algumas mudanças dessas. A gente pode perceber, assim, botando um exemplo bem prático, né? Eu vi o nascimento do Facebook, que era algo que não existia quando o Peladeiro começou, né? Depois veio o WhatsApp, quer dizer, hoje, se você me perguntar quais são os concorrentes do peladeiro.com, o concorrente hoje é o WhatsApp, onde as pessoas de forma muito rápida se comunicam e criam um grupo ali de amigos, e aí galera, pelada hoje, vai ter ou não vai ter? E de forma muito rápida você se comunica e consegue esse feedback dos seus amigos. Bem, Felipe, um ouvinte encaminhou uma mensagem que vai exatamente de encontro ao que a gente vem falando sobre a integração com as mídias sociais. Você tem uma articulação com o Facebook, né? E o ouvinte pergunta se você pretende se integrar também ao WhatsApp. Certo. A gente pretende sim, assim, o Facebook ele tem uma possibilidade de integração muito forte. Então a gente consegue se integrar ao Facebook de forma muito fácil, né? Você marcou a pelada, você consegue compartilhar essa pelada e a informação que ela foi marcada lá no Facebook. Você quer convidar seus amigos do Facebook para participar do seu grupo no Peladeiro, você consegue fazer isso. Mas são coisas que o próprio Facebook oferece essa possibilidade, né? O WhatsApp ele vem evoluindo, né? Com essas possibilidades de integração. Até pouco tempo atrás não tinha muita possibilidade de integração. Hoje a gente já vê um pouquinho mais. E a gente pretende, sim, tirar proveito disso. Pois vamos falar disso um pouquinho, mas antes deixa eu dar aqui a referência. O ouvinte é o Cláudio Damasceno, que é o presidente, né, de uma pelada na Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro, no Rio Sport Center. Mas justamente você está aí destacando a importância, né, que é relevante para qualquer negócio, né, de se ouvir o consumidor. Que inovações foram sugeridas e implementadas pelo teu consumidor, pelo peladeiro, pelo usuário do site peladeiro.com? Vou citar algumas ferramentas que a gente tem que foram desenvolvidas a partir dessas sugestões e críticas até dos próprios usuários, né? Então, por exemplo, a gente tem um ranking de pontuação. Você, que é presidente de um grupo de pelada, você pode criar um ranking seu. Né? Você vai dizer assim, quem vencer ganha 3 pontos. Quem perder ganha 1 ponto só. Ou quem confirmar a presença na pelada e faltar, perde 5 pontos. Quer dizer, você vai criando um ranking com os seus critérios e com as suas pontuações, e aí você cria esse ranqueamento da sua maneira. Cada grupo pode ter o seu, totalmente personalizado. Então é o tipo de coisa que a gente criou a partir das sugestões, né? Porque um usuário pede, eu quero premiar quem foi o melhor da pelada. O outro assim, mas eu quero tirar ponto de quem confirmou e não foi. Então é o tipo de coisa que a gente ouve muito dos nossos usuários e vai construindo, né? O próprio sistema de pagamentos, ele surgiu a partir de uma necessidade sugerida pelos usuários, né? Que queriam controlar os mensalistas e avulsos. Eu tenho mensalistas que pagam um determinado valor e os avulsos que pagam a cada pelada. Como é que eu controlo isso? A minha realidade é assim, é assado. Então a gente vai ouvindo e fazendo uma pesquisa. A gente também faz muito uso de pesquisa, tá? A gente manda perguntas para a nossa base de usuários
e a gente tem uma adesão muito forte, então a gente consegue ter uma visão muito boa do que a maioria dos nossos usuários quer. Então a gente vai se guiando por essa comunidade aí. Felipe, com base nessas pesquisas, objetivamente, conta aqui pra gente como é que o perfil predominante aí desse teu público, né? É formado, creio eu, por jovens entre 20 e 30 anos, ou isso vem mudando também até em função de uma sofisticação, digamos assim, das peladas? Uma coisa muito clara do perfil é a idade. Que a gente percebe que os jovens, quando estão no colégio ou quando estão até na faculdade, eles não têm muita necessidade de organizar aquela pelada, né? O garoto, ele sai da aula, vai direto para o recreio, ele sai correndo e joga, né? Ou quando acaba a aula, ao invés de ir para casa, ele joga ali no final do dia futebol com os amigos ali no colégio mesmo. E a mesma coisa com a faculdade, né? Assim, a gente vê algumas faculdades que têm campo próprio, que os jovens estudantes aí de faculdade, eles simplesmente saem da aula, vão lá no horário do campo que já tem toda semana e fazem a de fora, né, que é aquele time que fica do lado de fora esperando, e jogam. Então a gente percebe claramente um perfil de 25 a 50 anos de idade, formam aí 80% da base de usuários do peladeiro.com. Então a gente está falando desse perfil entre 25 e 50 anos. Mas eu acredito até que isso possa mudar e ter aí uma base um pouquinho mais velha, né? Você vem notando esse envelhecimento, digamos assim, positivo do grupo dos grupos que frequentam, que usam o site? Mas a gente vê uma entrada muito forte de renovação, né? Quer dizer, a gente o tempo todo tem gente nessa faixa de 23, 24, 25 que está chegando agora a essa idade, saindo da faculdade, quer continuar jogando futebol, mas não tem mais o campo da faculdade para jogar, que começa então a usar o site como ferramenta do seu dia a dia. E as mulheres aí nesse mercado? A gente tem mulheres, são 3% da nossa base, então assim, percentualmente é pequeno, mas esses 3% representam uma grande quantidade absoluta e é uma quantidade que vem aumentando nos últimos anos, né? A gente percebe aí as mulheres mais jovens jogando futebol cada vez mais e sendo usuários aí do peladeiro.com. Até de uma forma geral, a gente sabe que o futebol feminino no Brasil ainda está engatinhando em relação a outros mercados como o alemão e como o americano. Então, e isso se deve a questões também culturais, né? Mas talvez se houver também estímulos de conveniências, né, mais voltadas às mulheres, a prática, né, essa prática do futebol de fim de semana possa aumentar, e isso estimula a base de praticantes, consequentemente o futebol feminino pode aí se desenvolver mais no país. E a gente também já falou aqui algumas vezes, né, das pesquisas que apontam para uma presença, para um peso crescente do público feminino no mercado esportivo. Vocês pensam aí em desenvolver, ou já desenvolveram ferramentas específicas para peladeira? A gente não tem hoje alguma ferramenta específica e nem no nosso pipeline aqui alguma ferramenta específica para as mulheres, tá? A gente vê um crescimento acontecendo, mas é ainda assim um crescimento incipiente. E o que a gente acredita é que se o futebol profissional der esse apoio, que a gente vê que é um apoio necessário, que ainda não acontece de forma massiva, esse apoio para o futebol feminino, e aí o futebol feminino profissional começando a aparecer na mídia, começando a ter ídolas, digamos assim, isso deve favorecer, por tabela, o futebol amador feminino. Mas hoje não, assim, a gente está falando de uma maioria absoluta, de 97% dos nossos usuários sendo homens, né? E a gente tem que focar nessa maioria e apostar no curto prazo nessa maioria para que a gente tenha sucesso agora e, consequentemente, no futuro. Bem, a gente está chegando ao final do nosso segundo bloco, mas eu queria fazer uma última pergunta a você, Felipe, em relação à mediação. Vocês fornecem a ferramenta para que os peladeiros possam organizar os seus jogos e, assim, ter um pouquinho mais de tranquilidade, mais comodidade, né? E você observou no início do nosso papo que algumas situações podem azedar, isso é normal, né, nas peladas, aquele espírito de confraternização típica do futebol.
Vocês tiveram algum problema assim no site? Tem algum problema assim? Dos usuários, por exemplo, criaram algum tipo de briga ou de discussão, de se indisporem? Tem algum tipo de problema desse tipo? E o que vocês fazem para evitar alguma animosidade desse gênero? Olha, o que a gente percebe é que a sua maioria absoluta dos usuários do peladeiro.com são grupos de amigos, né? São pessoas que já jogam futebol há bastante tempo juntos, e aí, independente da ferramenta que elas usam, ou se não usam ferramentas, elas jogam e se divertem, né? O futebol, certamente, quando você está dentro de campo, é um esporte com muito atrito físico, né? E muitas vezes tem um esquenta-cabeça, acaba falando alguma coisa que o outro não gosta, acaba tendo confusão, mas o que a gente percebe é que essas coisas ficam muito dentro do campo e que na hora que sai das 4 linhas ali, o pessoal já logo abre uma cerveja, já dá um pescotapo no amigo dele e fala, pô, hoje você me deu aquela pegada, e aí abre uma cerveja, já esquece o assunto e vamos para a próxima. Então a gente não tem muito problema com isso não, a gente não percebe problemas que se tornem sistemáticos ou recorrentes, são coisas muitas vezes pontuais que para a gente no site não trazem problemas e o que a gente percebe que para os próprios usuários eles facilmente botam isso para trás ou apenas dentro do campo e saindo dali todo mundo amigo. Muito bem, estamos conversando aqui no Negócio Esporte hoje com o criador e diretor do site peladeiro.com, Felipe Nascimento. Fazemos agora o nosso segundo intervalo e na volta o Felipe vai apontar aí alguns rumos dessa indústria da pelada. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já, na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. De volta pela Bradesco Esportes FM com o Negócio é Esporte, essa semana conversando com o diretor executivo do site peladeiro.com, especializado na organização, no gerenciamento da nossa tradicional e orgulho, né? Orgulho brasileiro, a nossa tradicional pelada, aquele joguinho de futebol que todo cidadão comum joga, participa e curte, né? Então, daqui a pouquinho a gente retoma um papo com o Felipe Nascimento. Aliás, eu lembro que você pode ver essa entrevista na íntegra também no nosso site, www.negocioesporte.com.br. Você pode também seguir a nossa fanpage no Facebook e seguir o nosso perfil no Twitter. O nosso perfil no Twitter é o @onegocioesporte, @onegocioesporte. Felipe, uma pergunta que não quer calar. Com essas demandas todas aí para gerir essa que é a principal ferramenta de organização de peladas aqui no mercado brasileiro, tem aí uma base de 1 milhão de peladeiros cadastrados, né? Sobra tempo para você jogar o futebolzinho? Essa é uma missão, né? Mas eu tento pelo menos uma vez por semana ainda conseguir jogar meu futebol. Afinal de contas, eu tenho que testar as nossas soluções no meu próprio grupo de peladas, né? Felipe, peladeiros.com nasceu como um site e depois virou um aplicativo também, né? Qual o percentual hoje de uso? Percentual de uso do aplicativo? O share entre um e outro. Hoje está em 30%. A gente vê um crescimento de um ano para cá. Há um ano atrás era menos de 10%. E em apenas um ano a gente viu um crescimento chegando a 30% dos usuários através do aplicativo. Que reflete o crescimento dos dispositivos móveis, né, na sociedade contemporânea, né? E a tendência é esse percentual crescer mais ainda, né? É uma tendência, na minha opinião, sem volta e cada vez maior. Bem, a gente sabe, Felipe, que o site reflete uma demanda crescente, né? Uma demanda que você observou há 15 anos e relacionada à organização do futebol para que as pessoas possam ter mais tempo para se divertir. Na medida em que a pelada é encarada como algo quase profissional, a gente pode dizer assim, será que não se perde um pouquinho esse sentido? Quer dizer, não sei se você concorda com isso, mas você desenvolveu e tem um negócio, aliás, bem organizado, bem desenvolvido na área, mas até que ponto essa organização toda, né, não desvirtua aí a origem lúdica ali da pelada, do improviso?
Na verdade, não tem nada de futebol profissional, né, nessa pelada entre os amigos. O profissional é aquele que ganha dinheiro para fazer uma determinada atividade, né? E ali na pelada com os amigos ninguém está ganhando dinheiro para jogar. É simplesmente uma diversão que todos querem ter entre os amigos. Então, o site sendo uma atividade profissional, uma atividade com fins lucrativos, ela não interfere no jogo em si. Pelo contrário, ela facilita com que o jogo entre os amigos aconteça. O que a gente vê é alguns grupos de peladeiros acabando, né, e o futebol entre os amigos parando de acontecer porque alguém parou de organizar. Então a ferramenta ela entra ajudando essa pessoa ou essas pessoas a organizarem e a não deixarem aquela diversão entre os amigos morrer. Então a gente não tem nenhuma ligação com o futebol profissional. É simplesmente uma ferramenta que ajuda os amigos a manterem a pelada viva. Eu lembro que a gente está conversando hoje aqui no Negócio Esporte com o criador e diretor do site peladeiro.com, Felipe Nascimento. Felipe, você falou aí ainda há pouco aquele tradicional chopp e tal, aquela zoação depois do futebol. E a gente sabe que a pelada ela é cercada de uma série de comportamentos, né? Ela não se exaure ali no esporte. Muito pelo contrário, como a gente até já brincou aqui, às vezes o peladeiro não joga nem a pelada, né? A pelada é um conceito, como se diz, né? Você nota que segmentos aí estão despontando, emergentes, que podem também se beneficiar desse consumo de futebol, da pelada, do futebol no fim de semana? Na verdade, o que a gente vê um pouco aqui é que esse conceito de pelada com os amigos, ela não se restringe somente ao futebol. Existem grupos hoje que usam o nosso site para organizar o jogo entre os amigos de outros esportes, né? Então a gente vê pelada de vôlei, pelada de basquete, handball, quer dizer, outros esportes que não o futebol, esportes coletivos, que se beneficiam da nossa ferramenta, né? Então, essa é um pouquinho a nossa visão quanto a essa pergunta. A gente também olhar para outros esportes que são fortes no Brasil e que poderiam ser beneficiados com essa ferramenta por serem esportes esportes coletivos. Tirando a hegemonia absoluta do futebol, qual é o esporte que vem em segundo? O vôlei é bastante forte. Em seguida, o basquete. Corresponde mais ou menos ao que a gente tem aí em termos de audiência, né? Exatamente, Tá joia. Felipe, falando um pouquinho também mais um pouco dessa cadeia de serviço em torno da pelada, vocês planejam novas parcerias com fornecedores de outro tipo de serviço? A gente planeja, a gente tem conversas em andamento com alguns fornecedores, com algumas empresas. Por exemplo, assim, só para a gente ter uma referência. Algumas eu não posso falar, tá? Por ser conversa em andamento, sem ainda uma conclusão, infelizmente eu não consigo falar. Mas são empresas de material esportivo, lojas online, empresas de bebidas, quer dizer, empresas que conseguiriam oferecer os seus serviços ou produtos, não só para o nosso público de usuários, que são os 1 milhão de peladeiros cadastrados, mas também para os complexos esportivos. A gente vê muito esses complexos esportivos comprando bolas, comprando coletes que oferecem aos jogadores que vão lá jogar semanalmente. Você vai jogar uma pelada e lá, chega lá no campo, tem colete para você vestir. Tem bola nova que você usa. Você não necessariamente leva a sua bola, entendeu? Então a gente tem aí produtos e serviços já serem oferecidos para essas empresas, né, para esses complexos esportivos. Então a gente conversa com essas empresas que têm interesse nesse público-alvo, né? Falando de possibilidades de parceria com o varejo eletrônico, né? A gente percebe aí uma tendência também de consumo forte de personalização de material esportivo. Vocês têm a parceria com a Penalty, em que o usuário pode personalizar o uniforme. Como é que é o retorno desse tipo de serviço, Felipe? Na verdade, a gente teve uma experiência com a Penalty sobre isso, que nesse momento ela foi paralisada por diversas razões, mas o serviço era de oferecer um uniforme totalmente personalizado. A gente tinha com a Penalty aqui um cardápio de modelos de camisas, de bermudas, etc.,
onde os usuários botavam seu nome, botavam uma frase, botavam um número, escolhia a cor, o modelo, se era com 3 faixas, com 2 faixas, com a cor da gola. Quer dizer, você pode botar o seu escudo na camisa. Então, assim, você podia realmente personalizar de forma completa o uniforme. Agora, a gente está lidando não apenas com a personalização do uniforme, mas tem toda uma parte logística, toda uma parte fabril, de atendimento, de pós-venda. Tem várias outras coisas que envolvem um projeto dessa natureza que podem determinar o sucesso ou o fracasso desse produto, independente se o produto em si é bom ou não. Então, tem um negócio como esse, tem muitas variáveis que a gente, se não estiver dando certo, a gente não pode ir muito em frente, senão coloca em risco a operação como um todo. A operação principal, né? Mas você, de qualquer maneira, estuda aí, de repente, uma retomada desse tipo de serviço, né? Sim, sem dúvida. A gente vê uma tendência de várias marcas de oferecerem customização dos seus produtos, né? Chuteira, que você pode entrar lá e montar a sua chuteira da sua cor, botar o seu nome. Então, é uma tendência que a gente tem acompanhado de perto, sim, e a gente tem o objetivo de voltar, sem dúvida nenhuma. A gente conversou há um tempo agora, a gente conversou com o executivo da Netshoes e ele foi categórico ao afirmar que esse é um segmento, a personalização, a customização de uniforme, um segmento aí potente, né? Felipe, aqui uma curiosidade, o site tem versão em inglês, né? Tem versão em inglês, italiano, espanhol e o português, que é o original. E italiano, né? Isso. Por que italiano? Porque a gente vê nas nossas estatísticas usuários de locais que falam essas línguas, né? Então, assim, o site peladeiro.com hoje, ele não é um site restrito ao Brasil. A gente tem usuários de outros países aí. Depois do inglês, a gente tem muito usuário dos Estados Unidos, do Canadá, e também, em quarto lugar aí, usuários italianos, né? A gente está chegando aqui quase ao fim do nosso papo. Só assim, 2 curiosidades rápidas. Primeiro, qual é o seu time, se você puder falar, o time pelo qual você torce, afinal de contas você criou e gerencia aí um negócio centrado no futebol. E se você aí pretende também partir para novas empreitadas, além aplicar esse conhecimento, né, em outras áreas de organização, em outras áreas esportivas. O meu time é Flamengo, o Flamengo, assim, eu tento manter o peladeiro.com completamente isento em relação a isso, né? A gente não pode de maneira alguma, claro, ofender qualquer torcedor de outros times, mas pessoalmente eu torço pelo Mengão. Claro. Em relação aos outros esportes ou outras áreas, a gente procura manter muito o foco no que a gente sabe fazer e nos nossos usuários. O desafio já é muito grande mantendo esse foco. E na hora que a gente pensa em abrir outras frentes com outros esportes ou com outro tipo de organização, ou organização de festas, por exemplo, ou organização, não sei, de campeonatos, quer dizer, a gente sempre se depara com essas ideias e até vindo sugestões de alguns usuários, mas o foco é muito grande e a gente já precisa vencer os desafios que são enormes dentro do nosso foco. Então a gente procura se manter. Felipe, na sua avaliação aí com 15 anos de janela do peladeiros.com, que características não podem faltar ao peladeiro ou à pelada? Primeiro, tem que ter sempre uma pessoa que se elege o presidente, né, para poder organizar e juntar os seus amigos e fazer o futebol acontecer. Sem essa pessoa, realmente deixa de acontecer e é o que ninguém quer. Então tem que ter essa figura. E essa figura é uma das mais queridas. Os grupos de amigos sempre procuram elogiar e manter aquela pessoa animada, porque sabem que se ele desanimar, a pelada corre o risco de morrer. É isso aí, a organização bacana, dá uniforme legal, bola legal, campo bacana, então depois aquele churrasco esperto. Só falta o futebol acompanhar tudo isso, né? Mas como diria o Parreira, isso é um detalhe, né? Isso é um mero detalhe. Aliás, tem gente até que faz isso tudo menos jogar futebol, né? O cara vai lá, faz tudo, bebe, conversa, bate papo e às vezes nem entra em campo. Muito bem, e agora está na hora do nosso... Apito Final.
E no apito final de hoje, com o criador e diretor do site peladeiro.com, Felipe Nascimento, eu começo perguntando sobre uma jogada de mestre. A jogada de mestre é oferecer sempre um serviço que resolva um problema real. Uma bola fora. Uma bola fora é você esperar o mundo mobile acontecer para correr atrás. Você tem que acompanhar esse movimento da tecnologia. Uma zebra? A zebra, o teu serviço não pode sair do ar, né? Se o site parar e sair do ar, a gente tem usuário ligando para a gente aqui pelo telefone, pedindo pelo amor de Deus para voltar, porque a pelada não pode parar. E uma aposta? Uma aposta são os serviços, né, para os complexos esportivos, serviços e produtos, né, as áreas de trade das empresas que querem oferecer os seus produtos nesses pontos de venda. Muito bem, quero agradecer aqui ao Felipe Nascimento, criador e diretor do site peladeiro.com, por esse papo, sempre muito agradável a gente conversar sobre a pelada, que faz parte, que é uma entidade, né, da sociedade brasileira e de outros tantos países e mercados. Desejo sucesso para você, que vocês também consigam aí internacionalizar essa ferramenta, tá? Um grande abraço. Obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês aí da Bradesco Esporte FM, você, Caralto, Sérgio, muito obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer, espero voltar em breve para conversar com vocês. Muito bem, depois do nosso bate-papo da semana com o diretor executivo do peladeiro.com, Felipe Nascimento, tá na hora da nossa... Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. Já que o tema dessa semana é a pelada, a gente lembra um comercial da marca de cerveja Devassa, estrelado por Romário. O baixinho destaca a irreverência do futebol jogado por todos nós. Vamos ouvir. Só no Brasil, o futebol tem outro lado, peixe. Mais divertido, mais festeiro. A pelada. E a pelada é democrática. Vem de todo jeito, toda ginga. Vem todo mundo. A qualquer hora ela reúne. Em qualquer lugar ela descontrai. O espírito da pelada tá em todo brasileiro. E o sabor desse espírito tá em cada devassa. Vem pra pelada, o lado devassa do futebol. Beba com respeito e moderação. E quem comenta esse comercial da Devassa, bolado pela Moody, é o diretor de criação da agência, o Felipe Silva. Alô Sérgio, alô Caralta, alô pessoal ligado no Negócio Esporte. Essa campanha da Devassa, ela partiu de um insight muito simples. No ano de Copa do Mundo a gente precisava falar de futebol, queria falar de futebol, né? As marcas todas queriam falar, porém enfrentávamos um impedimento legal da FIFA. Só as marcas patrocinadoras poderiam falar de futebol naquele ano. Então a gente partiu, né, para uma ideia de valorizar o futebol do brasileiro comum, o futebol de todo dia, o futebol de quem realmente ama o esporte, que é a pelada. É o nosso futebol diário, o futebol que eu e todos vocês, a gente joga com os nossos amigos, com os nossos parentes. E foi daí que surgiu a ideia de chamar o Romário, né? Se a gente ia falar de pelada, nada mais justo do que chamar o rei da pelada do Brasil, né? Um jogador que sempre foi sinônimo de desinibido, sempre foi sinônimo de descolado, sempre foi sinônimo de irreverência, que tem tudo a ver com a pelada, né? E como a marca Devassa também tem tudo a ver com esse lado do futebol, que é a pelada, de brincadeira, de irreverência, de comédia, a gente uniu as coisas e trouxe o Romário para ser estrela dessa campanha e contar um pouco para todo mundo, né? O que é a pelada, né? Do que é feita a pelada, que diferente daquele futebol da Copa do Mundo, aquele institucionalizado, aquele padrão FIFA, a pelada não, a pelada é padrão Brasil, onde todo mundo pode jogar, todo mundo pode se divertir, todo mundo pode ser convocado, e a Devassa então veio como grande madrinha da pelada no ano de Copa do Mundo, né? Então no ano que poucos brasileiros conseguiriam até entrar no estádio para assistir o jogo, a gente chamou todo mundo para jogar uma grande pelada, né, e fazer uma grande festa em qualquer lugar, né? O futebol pode acontecer em qualquer lugar. Então é isso, valeu galera, continuem ligados aí no Negócio Esporte, porque também tô ligado aqui só ouvindo. Abraço. Bem, esse foi o diretor de criação da agência Moody, Felipe Silva, comentando o comercial da Devassa, estrelado pelo baixinho e agora senador Romário. Ponto final de Negócio Esporte, que teve produção e edição de João Guilherme Lacerda, numa realização da Startcom Comunicação.
Eu lembro a você de ler a nossa coluna todas as terças-feiras no Diário Lance. A gente volta aqui na Bradesco Esportes FM no próximo domingo às 8 da manhã e às 10 da noite. E a nossa reprise é no sábado às 9 da manhã. Em homenagem aos peladeiros, fique com a música do Skank, É Uma Partida de Futebol. Uma ótima semana a todos e até a próxima. Se a bola na rede pra fazer um gol, quem não sonhou em ser um jogador de futebol? A bandeira no estádio é um estandarte. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte.